né? Por que Jesus veio? Por que Jesus sofreu na cruz? E a razão que Ele nos dá para viver. O mundo está sem razão de viver. E o que nós temos para oferecer ao mundo? O que você tem para oferecer ao mundo? O que nós temos para oferecer ao mundo? Tem gente que acha que nós não temos nada para oferecer ao mundo. O marxismo até acha que o cristianismo é obstáculo ao progresso da sociedade. Nos anos 60, lá nos Estados Unidos, um grupo de teólogos declarou que o cristianismo não tinha mais nada para oferecer ao homem atual. E declarou que Deus estava morto, a teologia da morte de Deus. Porque declararam, vejam só, teólogos que se diziam cristãos, declararam que o cristianismo não tinha nada mais a oferecer ao homem atual. Será que isso é verdade? Nós vemos um episódio aqui na Bíblia, no tempo da primeira igreja cristã, que mostra que temos, sim, algo a oferecer, e muito mais valioso que os bens materiais. Nós vivemos hoje numa sociedade materialista, vivemos hoje numa sociedade consumista. As pessoas só pensam, a maioria das pessoas só pensa no que pode comprar, no que pode usufruir com o dinheiro, no que pode possuir. Mas muito mais do que ouro ou prata, nós temos algo muito mais precioso, né, que as pessoas realmente, que o mundo realmente está precisando. Abram suas Bíblias, por favor. Livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 19. Nós vamos ler Atos, capítulo 3, versículos 1 a 19. Pedro e João subiam do templo à hora da oração, à hora nona. Eles começavam a contar as horas a partir do nascer do sol. Então, hora nona é só somar 6 mais 9, 15 horas, 3 horas da tarde. Pedro e João estavam indo ao templo nesse horário, porque era hábito dos judeus se dirigirem ao templo nesse horário para orar. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E nisso, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, e andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro,
Vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que se vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de maneira que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Aos olhos das pessoas que estavam ali naquele momento, e talvez aos nossos olhos, o que aquele aleijado mais precisasse realmente era dinheiro para poder sobreviver. Ele não tinha como trabalhar, não tinha como exercer uma profissão. Então, pessoas que se apiedavam dele o levavam ao templo todo dia, e numa das portas do templo, do muro do templo, ele pedia esmolas. E quando Pedro e João se aproximaram, ele ficou na esperança que receberia algo, ainda mais que Pedro falou: olha para mim. Ele: opa, vou ganhar alguma coisa. A rotina daquele homem, hein? Todo dia, ser levado, dependia dos outros, para o templo, ficar ali o dia inteiro pedindo esmola. Muitos passavam, não davam nada. Fim do dia ele conferia, e as pessoas iam lá, buscavam ele, levavam ele de volta para casa. Que tristeza, né? Que falta de perspectiva, falta de razão para viver, devia estar ali no coração daquele pobre aleijado. E ele olhou então para Pedro: opa, vou ganhar alguma coisa, alguém se importou comigo, vai me dar algo. E o que Pedro disse para ele? Não tenho prata nem ouro. Eu imagino, quando ele ouviu essas primeiras palavras, ele deve ter pensado: não tenho prata nem ouro? O que ele está me mandando olhar para ele? E Pedro disse: mas o que eu tenho, isso te dou. Ele tinha algo muito mais importante para dar para aquele homem. À primeira vista, nós pensamos que o que ele tinha de mais importante era a cura. A cura era importante, sim. Os apóstolos receberam de Cristo a incumbência de testemunhar da sua ressurreição. E eles faziam sinais, eles faziam milagres para corroborarem o seu testemunho de que Cristo ressuscitou. E o próprio Pedro afirma isso aqui no versículo 15, que eles tinham essa incumbência, né? E vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E o próprio Senhor Jesus, antes de subir aos céus, dirigindo-se ali aos seus apóstolos, ele disse: olha,
os sinais que me acompanharam, vocês também vão realizar esses sinais. Ele prometeu isso aos seus apóstolos. Era como se dissesse assim, como se as pessoas que vissem pudessem concluir o seguinte: olha, Cristo está realmente vivo. Os sinais que ele operou, os sinais que ele realizou quando estava aqui entre nós, agora os seus apóstolos estão realizando também. E Pedro disse isso. Por que vocês estão espantados? Né? Pedro disse isso para aquela multidão que se juntou quando viu a cura. Por que vocês estão espantados? Como se nós tivéssemos realizado isso por nosso próprio poder. Não fomos nós, não. Foi Jesus Cristo que ressuscitou. E nós somos testemunhas. Os apóstolos realizavam esses sinais como testemunho da ressurreição de Cristo. E à primeira vista nós pensamos que o que eles deram ali de mais importante para aquele aleijado foi a cura. Foi importante sim, não vamos negar, mas o que eles deram mais importante foi o testemunho da ressurreição de Cristo para aquele homem. Mais importante do que poder andar, do que ter a saúde restaurada, é ele poder crer em Jesus, ele poder ter seu coração cheio da verdadeira esperança que só Cristo dá. E ele realmente creu em Jesus. Tem um detalhe muito importante aqui, que mostra que ele creu em Jesus. Pedro fez a cura em nome de Jesus, de Nazaré. Por que Pedro falou isso? Porque era assim que Jesus era conhecido. Jesus era um nome muito comum. Jesus é a mesma coisa que Josué, a mesma coisa que José. É a forma grega. Era um nome muito comum. Entre nós é comum esse nome José, né? Se eu perguntar, quantos tem aqui com esse nome José? Levanta a mão. José. Ó, pelo menos 2, 3 tem aqui. 4, outro lá em cima, né? Pelo menos 4. E naquela época não era diferente. Era um nome, talvez vocês não saibam, mas José é nome de origem hebraico, né? Nome de origem hebraica, israelita, José. E lá entre os judeus existiam muitos com esse nome, José ou Jesus. Então Pedro falou, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré, que era como Jesus ficou conhecido. Ele fez a cura em nome de Jesus, portanto. E olha o detalhe aqui, que mostra que aquele aleijado curado creu em Deus. Diz que ele, versículo 8, que ele deu um salto, começou a andar. Imagina aquele homem maravilhado, né? Nós não damos muito valor, nós podemos andar, saltar, e às vezes não damos valor a isso. Mas imagine aquele homem que tinha sido aleijado a vida inteira, agora podia saltar, andar, como ele estava maravilhado. Eu imagino ele andando para um lado, para outro, experimentando, andando, saltando. E o que ele estava fazendo ao mesmo tempo? Louvando a Deus. Mas espera aí, a cura não foi feita em nome de Jesus? Ele creu que Jesus é Deus. Porque ele louvou a Deus. Ele creu que aquela cura foi operada por Deus. Ele creu, então, que Jesus é Deus. O sinal que o apóstolo Pedro, o apóstolo João operaram, já valeu ali logo para aquele homem. Ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus com o testemunho de Cristo que os apóstolos davam. Foi isso que eles tinham de mais valioso, de mais importante para dar para aquele aleijado, o testemunho de Cristo. Que Cristo, o Filho de Deus, Messias prometido, está vivo. Meus irmãos, nós temos esse testemunho para dar para o mundo. Nós temos a oferecer ao mundo o testemunho de Cristo. E quando a multidão se reuniu, Pedro testemunhou a respeito disso,
que o milagre fora feito com o poder de Cristo, que quem realmente operou aquele milagre foi o próprio Cristo ressuscitado. Nós precisamos dar esse testemunho de Cristo, que Cristo é real. É interessante que as autoridades judaicas logo ficaram enciumadas. Pedro pregou, fez essa pregação, milhares de pessoas converteram-se a Jesus. Quando as autoridades judaicas, o Sinédrio, ficou sabendo daquilo, mandaram guardas, pegaram lá Pedro e João, levaram diante do Sinédrio. E eles começaram a interrogá-los e apertar Pedro e João. E Pedro e João testemunharam de Cristo com ousadia diante do Sinédrio. Eles disseram, diante do Sinédrio, capítulo 4, versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, o que foi curado, são diante de vós. E no versículo 12 eles continuaram falando de Jesus. No versículo 12 eles disseram, nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Olha o versículo 13, a conclusão que aquelas autoridades do Sinédrio chegaram. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Pelas atitudes ali de Pedro e João, aquela ousadia para testemunhar de Cristo, não se intimidaram, estavam ali tranquilos, falaram de Jesus para aquelas autoridades judaicas que o tinham condenado num arremedo de julgamento. Eles reconheceram que aqueles homens tinham alguma coisa diferente, que eles realmente haviam estado com Jesus. Meus queridos irmãos, não temos mais aqui os apóstolos entre nós para dar os sinais da ressurreição de Cristo. Mas isso ficou registrado aqui na Bíblia. Inclusive, no início da primeira epístola de João, João fala sobre isso. O que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram. Inclusive, Tomé, Jesus ressuscitado, convidou Tomé a colocar a mão na marca da lança, na marca dos pregos, né? E João fala, o que vimos, ouvimos, o que nós tocamos. Está aqui registrado o testemunho da ressurreição de Cristo. Mas o mundo precisa crer que Cristo ressuscitou, olhando para nós. O mundo precisa crer que Cristo é real, que Cristo faz diferença em nossas vidas, olhando para nós. Hoje quem dá testemunho da ressurreição de Cristo somos nós, mostrando com a nossa maneira de viver, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, que nós já ressuscitamos com Cristo. Será que as pessoas, vendo a nossa maneira de viver, veem que nós estamos com Cristo? Como o Sinédrio percebeu isso em relação aos apóstolos? Será que as pessoas, olhando a nossa maneira de viver, creem que Cristo é real, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou? Gálatas capítulo 5, quando descreve o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo quer produzir em nossas vidas, o que Ele trabalha para produzir em nós, é um retrato de Cristo. Fruto do Espírito é um retrato de Cristo. Ali estão todas as virtudes,
do Senhor Jesus quando esteve entre nós aqui na terra. E o Espírito Santo quer atuar em nós. Se nós permitimos, desejamos isso, cooperamos com Ele, o Espírito Santo quer reproduzir em nós essas virtudes de Cristo, esse retrato de Cristo, o próprio Cristo vivo em nós. É assim que nós damos testemunho de que Cristo é real. É assim que nós damos testemunho hoje de que Cristo ressuscitou. Será que as pessoas olhando para nós veem a Cristo? O que será que as pessoas veem em nós? O que será que as pessoas veem em nós? Ah, meus irmãos, nós precisamos assumir esse propósito de realmente desejarmos, permitirmos, cooperarmos para o Espírito Santo de Deus atuar em nós e produzir em nós esse retrato de Cristo, para que as pessoas vejam que nós estamos com Ele, que Ele é real, que Ele ressuscitou, que Ele está em nós e entre nós. Mas outra coisa que nós vemos aqui, que nós temos a oferecer ao mundo, muito mais valioso que ouro e prata, é o Evangelho desse Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. O Evangelho de Cristo. Quando a multidão se reuniu, viu aqueles que estavam acostumados a ver todo dia aquele aleijado no templo, de repente estão vendo ele andando, até saltando. Se reuniram ali. E os que viram começaram a contar um para o outro: olha, foram aqueles camaradas ali, aqueles seguidores de Jesus, que fizeram isso e tal, e a multidão lá, curiosa. Pedro, quando percebeu, o que fez? Pregou o Evangelho, falou de Jesus. É interessante aqui, nós vemos aqui, nessas poucas palavras do apóstolo Pedro, a profundidade assim a respeito do Evangelho. Ele falou quem é Jesus Cristo, ele falou a verdade a respeito de Jesus Cristo. As autoridades judaicas espalharam muitas calúnias a respeito de Jesus. Como hoje também a sociedade, atualmente, existe tanta gente espalhando calúnias a respeito de Jesus e dos seguidores de Jesus. Mas Pedro falou a verdade a respeito de Jesus. Pedro falou que ele foi enviado por Deus. Pedro falou, final do versículo 18, que ele haveria de padecer, e ele padeceu na cruz, sofrendo o castigo pelos nossos pecados. Pedro afirmou que ele é Deus. Pedro afirmou a divindade de Cristo. Olha aqui, versículo 15. E matastes o autor da vida. Pedro falou, olha, não era um homem simplesmente, era o próprio Deus, o autor, o criador. Ele descreveu quem era Jesus, ele descreveu a sua missão, o que ele veio fazer. Ele descreveu, ele afirmou a importância da fé em Cristo, para que ele opere em nossas vidas, para que ele nos traga salvação. Ele afirmou diante do Sinédrio, o versículo que nós lemos, capítulo 4, versículo 12, que só em Jesus Cristo há salvação. E diante daquela multidão que ele estava falando também, ele convidou a conversão. Versículo 19. Convidou aquela multidão: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E ele usou uma palavra aqui que hoje os pregadores não querem mais usar: pecado. Arrependimento de pecado. É difícil, você liga a televisão, vai ver aqueles pregadores da televisão, é difícil você ver algum pregador daquele dizendo: você precisa se arrepender de seu pecado.
E não, isso pode ferir a sensibilidade das pessoas, pode ofender. Meus queridos, como é que um doente poderá se tratar de uma doença se ele não souber que tem aquela doença? Ele vai se tratar? Não vai. Quando nós falamos para você, querido amigo, que todos são pecadores, é para que você tome consciência e use o remédio que Jesus Cristo lhe oferece de graça, o perdão para os pecados, sua morte lá na cruz, que ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, pelos seus pecados. E olha, e Pedro fez uma pregação nada politicamente correta, né? Ó, pastor, pega leve, não fala assim dos pecados, já, pega leve e tal, cuidado para não ser ofensivo, né? Os pregadores hoje, Pedro não teve cuidado nenhum disso. Pedro falou o quê para aquela multidão que estava ali no templo lhe ouvindo? Que eles mataram Jesus. Versículo 14, vós negaste o santo e justo, pediste que se vos desse um homicida. Olha, vocês trocaram Jesus por um assassino, Barrabás. E mais, vocês mataram o autor da vida, aquele homem era o próprio Deus, Criador da vida, Criador de todas as coisas. Foi lá e botou o dedo na ferida. Ah, meus irmãos, quando Deus faz isso e coloca o dedo na nossa ferida, Ele faz por amor, para que nós possamos nos conscientizar realmente da nossa situação e aceitar o oferecimento, repito, feito aqui no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Meus queridos, o Evangelho é esse que Pedro apresentou. Nós somos pecadores, estamos condenados pelo nosso pecado. Deus providenciou a solução, Jesus Cristo. Ele, Deus, se fez homem, lá na cruz, sofreu, o justo e santo, o único, sofreu o castigo dos nossos pecados. Por meio da fé em Cristo, nós recebemos o perdão para os nossos pecados, quando nos arrependemos e nos convertemos a Ele. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho da confissão positiva, não é o Evangelho da autoajuda, não é o Evangelho social que surgiu na época do liberalismo teológico, não é o falso evangelho da teologia da libertação dos anos 70 e 80, nem o da teologia da missão integral da igreja que está em moda hoje. Esse aqui é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que nós temos a oferecer ao mundo. O evangelho de Cristo ressuscitado, Cristo vivo, Cristo real, que faz diferença, que nos dá razão de viver, que nos dá perdão para os pecados, a vida eterna com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, que vale mais do que ouro ou prata. Nós não precisamos ter ouro ou prata para oferecer ao mundo, porque isso aqui é muito mais valioso. E é isso que nós temos para oferecer ao mundo. E nós não podemos ficar retendo, irmãos. Nós não podemos ficar guardando só para nós. Às vezes estamos fazendo isso. Esse evangelho tão precioso que nós dá salvação em Jesus Cristo, muitas vezes nós estamos retendo. Muitas vezes estamos trabalhando todo dia com alguém ao nosso lado e não falamos de Jesus para ele, estamos retendo. Muitas vezes na nossa família, dentro de casa, tem alguém que ainda não tem Jesus Cristo e nós não falamos, estamos retendo.
é o que nós temos a oferecer ao mundo. E é o que o mundo precisa. O mundo está sem esperança, o mundo está sem direção, o mundo está sem amor verdadeiro. Nós precisamos realmente proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos realmente, com nossas vidas, darmos testemunho de que Cristo ressuscitou, de que Cristo é real. E nós precisamos falar às pessoas o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós vamos cantar a respeito disso. O cântico que nós vamos cantar diz: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E no final diz: a minha vida entrego para seguir seus passos, a ti me rendo. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, faça isso agora, renda-se a Ele. Se você aceitou a Jesus já, renda-se a Jesus para seguir os passos de Jesus e proclamar o seu Evangelho, proclamar a sua salvação. Vamos então entoar esse cântico e vamos fazer isso com sinceridade, né? Principalmente quando dizemos: a minha vida entrego para seguir seus passos.